Chamar a repórter Thaisa Moura, ela que está ao vivo com a prefeita eleita de Eunápolis, a Cordélia Torres do DEM. Boa tarde, Thaisa. Então, é a primeira prefeita, primeira mulher a governar o município de Eunápolis, não é, Thaisa? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Roger? Boa tarde para você, boa tarde para todos. Eunápolis tem aí 70 anos de fundação, 32 de emancipação, e ela é a primeira mulher a assumir esse cargo, né? O cargo majoritário no poder executivo da cidade. Cordélia, ela teve, como você falou aí, 29.925 votos, mais de 50% dos votos válidos, e já está aqui se preparando, viu, para fazer esse processo aí de transição de governo. Boa tarde, Cordélia, parabéns pela vitória nas urnas. Quais serão suas prioridades em relação à saúde? Essa foi uma das principais propostas sua durante a campanha e você falou muito que iria, que essa teria sua prioridade também quando assumisse, né? Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso, Thaisa. Eunápolis, Cordélia, primeira prefeita eleita pelo povo, mulher, filha de Eunápolis, e o meu coração transborda de alegria, porque ser representada pelo povo e representar uma classe feminina é de uma responsabilidade muito grande e de um agradecimento enorme. A minha gratidão será eterna à minha família Eunápolis, ao nosso povo que acreditou nesse projeto político, em Eunápolis para todos e não para alguns. E na saúde, o que você pretende fazer assim que for empossada? Olha, a saúde eu chamo para minha responsabilidade, porque eu sei o quanto é carente de atendimento. E eu falei nos meus discursos em todo esse tempo, de que eu vou erradicar com as filas nos postos de saúde, com as filas nos hospitais. Eu vou construir o hospital materno-infantil com o tão sonhado Disque Parto, uma unidade de oncologia para atender as pessoas portadoras da doença do câncer, onde não vão precisar mais sair de Eunápolis para fazer tratamento em Itabuna, Teixeira de Freitas. Na verdade, eu vou humanizar. A minha linguagem é cuidar de gente como a gente. A gente está em meio a uma pandemia. De que forma você pretende lidar com isso? Olha só, Thaís, a pandemia atingiu o mundo. E a gente precisa agir com muita responsabilidade, muita seriedade, porque não é só a pandemia que mata. Desemprego mata, fome mata. Você precisar pagar a sua conta e não ter condições por conta do desemprego. Empresas se fecharam por conta da pandemia. Quando você chama a população e chama para a responsabilidade, divide com ela a responsabilidade, é por isso que eu falo que o meu governo será compartilhado com o povo. É preciso chamar, e nós temos aí hoje a educação pedagógica. É simples, observe que até as doenças respiratórias reduziram, porque o uso da máscara, o álcool em gel e vida que segue. Nós não podemos permitir que o mundo pare, que o país pare, que o nosso município venha parar. Então é mais responsabilidade de chamar o povo para a responsabilidade junto com a gestão. Uhum. Cordélia, Roger tem uma pergunta no estúdio. Ok, Roger. Nós nos últimos anos mostramos aqui muito embate das administrações com os funcionários públicos. O que vai ser, o que os funcionários públicos de Eunápolis podem esperar da administração dela, Thaisa? Cordélia, Roger quer saber, teve muito embate nessa última gestão em relação ao funcionalismo público, seja da área da saúde ou da área da educação. Como é que você pretende fazer para lidar com isso, melhorar essa relação e resolver esses problemas? É por isso que eu falo, nós precisamos ter um governo que goste de gente, que cuide de gente. Esses servidores públicos, eles foram para as ruas para poder reivindicar aquilo que é de direito e garantia de todos eles. E direito e garantia não se retira. Eu, como conhecedora do direito, como eu fiz a administração e fiz direito, eu tenho o conhecimento e o entendimento e a responsabilidade de fazer aplicar a lei e não retirar. Direitos e garantias se aplica, não se retira. Uhum. Em relação à geração de emprego e renda, o trabalho, o que você pretende fazer em seu governo?
Eu costumo falar que é através do trabalho que se leva o sustento para casa. Eunápolis não pode ficar de portas fechadas. Eunápolis precisa abrir as portas e receber, incentivar empresas e indústrias a se instalarem em Eunápolis. Eunápolis não pode ser muro. Eunápolis precisa ser ponte. A Eunápolis, o corredor do desenvolvimento. Eunápolis tem que ser de todos e não de alguns. E eu, como filha de um vendedor de laranjas e de uma costureira, não posso jamais deixar de lembrar das minhas origens. E esse pequenininho precisa, através do seu trabalho, ter a condição de levar para casa o seu sustento. E é através do trabalho que isso se aproxima. Uhum. Quando a gente falou sobre as propostas da senhora para o seu plano de governo, você falou também em relação ao transporte público. Se mantém a proposta, aquela promessa? Como é que você vai fazer isso nessa primeira parte do seu mandato? Eu acho lindo o meu jingle. O meu jingle diz que Cordélia é mulher de palavra. E minha palavra ela é uma só. Nós precisamos de uma Eunápolis inclusiva. E quando eu falo de inclusiva, eu lembro do transporte de Eunápolis e precisamos de acessibilidade. Eunápolis tem que ser inclusiva, transporte de Eunápolis precisa ser de qualidade, as nossas crianças precisam de transporte de qualidade para ir para a escola, o cidadão precisa de um transporte de qualidade. E quando eu falo, todo e qualquer monopólio precisa ser quebrado. O município precisa ir para frente, Eunápolis para frente. E é quebrando monopólios que Eunápolis vai para frente. Roger, tem outra pergunta, Roger? Para a área rural do município, Eunápolis é um município grande, o que é que ela tem como proposta para melhorar principalmente os acessos? Em relação ao pessoal da zona rural, o que a senhora pretende fazer para melhorar os acessos e a vida desse pessoal que fica no campo? É incrível. Eu faço uma observação bem simples e rápida. Se nós que vivemos na zona urbana, nós temos dificuldade, imagine, Roger, as estradas vicinais de Eunápolis dói, porque nós temos o agricultor, o pequeno agricultor que precisa escoar toda a sua produção e infelizmente o que nós temos é a falta de acessibilidade a toda a zona rural, não só as estradas vicinais, mas promover saúde a essa zona rural, promover transporte de qualidade, educação, levar a autoestima para muitas mulheres do campo que precisa de cuidado. Então, eu vou cuidar de Eunápolis como tudo. Cerca de 45 dias te separam aí do dia que você foi eleita até o dia que você vai tomar posse. Como é que você vai agir nesse período de transição? Olha, o momento, eu tenho hoje um raio-x. Raio-x, ele é visível, você consegue identificar o osso. Mas quando nós vamos para uma cintilografia, a gente quer ir para as entranhas da gestão. Eu preciso, através dessa transição, que agora eu preciso de uma semaninha para recuperar as minhas forças, a minha voz, mas com muita serenidade, tranquilidade, poder conhecer as entranhas da gestão. Eu disse que Eunápolis está uma casa que infelizmente, não falo isso com alegria, infelizmente está bagunçada e como mulher eu preciso chegar e saber em qual parte da casa está mais bagunçada para que possa ser arrumada. Uhum. Cordélia, agora você tem 1 minuto para poder aí mandar a sua mensagem para a população de Eunápolis e para todo o sul da Bahia que de alguma forma torceu ou votou em você. Vou lembrar uma citação do padre Emiliano. Ele disse que Eunápolis nasceu para ser grande e que aqui nasceria um povo ordeiro e trabalhador. O momento não é mais apenas de ficar sonhando, mas de realizar grandes sonhos. E quando eu vejo que o povo acreditou no propósito e no projeto de Cordélia, em cada cantinho do município, em cada cantinho do meu Alecrim, do meu Juca Rosa, do meu Arnaldão, Paquetá, do nosso querido aqui Parque da Renovação, Eunápolis de toda, Eunápolis da inclusão. E eu deixo a minha gratidão a todos. Que Deus nos abençoe e que a palavra possa se cumprir, que um governo seja justo, um governo para todos e não para alguns. Gratidão, Roger, gratidão, Thaisa, que Deus te abençoe. Muito obrigada por sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Cordélia, voltamos ao estúdio. Valeu, muito obrigado.